Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. Hoje a gente vai falar sobre cultura. O programa Nova Cidade tem a honra de receber Varnesi Nascimento. Tudo bom, Varnesi? Olá, Renato, tudo bem? Varnesi, eu tive a sorte de fazer um curso com ele no IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, o ano passado. Está fazendo um ano já. Já fez um ano. O projeto coordenado pelo professor Paulo Matti, um dos professores assistentes foi o Varnesi. Varnesi é um dos maiores especialistas em cordel, editor responsável pela editora Luzeiro, a maior de publicação do cordel, manter essa chama viva, esse gênero literário tão importante para a cultura brasileira. Varnesi, conta um pouco da sua história, como é que foi seu envolvimento com o cordel? Renato, o envolvimento foi assim, eu sou de uma família de nordestino e eu tive a sorte de ter um pai poeta. Então, o que acontece? Desde muito cedo, ele lia cordéis para a gente. E além do cordel, ele ainda cantava repente, uma cantiga de trabalho, que era feita também de improviso. E eu cresci nesse meio. Já criancinha, embora não trabalhasse, mas com os outros meninos, eu vivia lá no meio. Quando tinha um mutirão, que para nós lá era o batalhão, eu estava junto, escutando aquelas melodias, escutando aqueles refrões, e isso eu acho que foi incutindo na minha cabeça. E à noite, muitas vezes, meu pai lia os cordéis para a gente. Eu comecei a cantar com ele, de repente, ainda muito cedo, devia ter o quê? Uns 12 para 13 anos. Então eu comecei a improvisar nos batalhões. O que é o batalhão? O batalhão é um encontro, um mutirão de homens que se reuniam para fazer o serviço na roça de outra pessoa que estava sem condição de fazer aquele trabalho. E aí se reuniam 20, 40, 30 homens, e o meu pai era um dos cantadores, juntamente com o senhor Dezinho. E aí os homens se formavam o eito, 20, 30 homens cantavam um refrão, meu pai fazia a improvisação, acompanhado pela batida da enxada. Isto provocava um ritmo, a sofa que a gente chama, provocava um ritmo. E quando meu pai cansava, entregava para seu Dezinho, isso tudo cantando. Da mesma forma, seu Dezinho, quando cansava, entregava para papai. E assim a gente terminava o eito. Era um movimento cultural muito interessante lá na minha região, na Bahia. Então, quando eu já tive condição de poder com a enxada, uma pequenininha, eu já estava lá cantando. É aí que a poesia me pega. Entendi. Qual a região da Bahia? Nordeste da Bahia, Banzaé. Está mais perto de Aracaju do que de Salvador. É perto de Euclides da Cunha. Perto de Euclides da Cunha. Terra do meu pai. Então, vizinho, faz fronteira com Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal. O Auá? Não, com o Auá já não faz. Ah, certo. Com Euclides da Cunha, Cícero Dantas, Tucano. Tá certo. Varnesi, como que está a situação do cordel hoje? Olha, por exemplo, só para antes de você começar, por exemplo, esse batalhão que existia na sua época ainda existe hoje? Como é que está a situação do cordel hoje? Olha, na minha cidade não existe mais o batalhão.
Isso acabou porque chegou o trator, as coisas se evoluíram, a tecnologia, graças a Deus, chegou. E o serviço que 40 homens faziam num dia, o trator chega e faz em 2 horas, né? Então isso praticamente fez com que acabasse o batalhão lá na nossa região. Esporadicamente acontece um ou outro, mas com bem menos pessoas, não tem mais aquele entusiasmo de antes, não tem mais a cantoria como antes, porque a coisa era tão forte que eu, quando terminei a universidade, o meu trabalho monográfico foi sobre o mutirão, foi sobre o batalhão lá em Banzaê, e eu terminei escrevendo esse cordel, Peleja de Alonso com Dezinho, que é um registro daquele movimento cultural. Então eu comecei assim: pedir o saber a Deus é praxe dos cordelistas, e o mesmo eu faço agora, pedindo a Jesus as pistas para narrar a contenda entre 2 bons repentistas. O improviso é complexo, mas não tem um só caminho. Por isso, Deus, nessa estrada, peço-lhe um empurrãozinho para descrever a peleja de Alonso com Dezinho. Então, foi um registro para mostrar o quanto isso foi importante na nossa região. Agora, do ponto de vista hoje, olhando para o cordel num panorama nacional, nós podemos dizer que melhorou enormemente, sabe, Renato? Mas ainda não é o suficiente. Nós precisamos fazer muito mais. Agora que tem melhorado, isso não há a menor dúvida. Mas assim, Vanessa, quando você diz melhorado, em que situação? Porque assim como eu ainda conheço, porque sou filho nordestino, enfim, me interessa pelo tema. Mas como que era o panorama para que você considere que tem uma melhora? Em que ponto, né? Em que medida? Exatamente. Olha, a melhora que eu falo, Renato, e todos os nossos amigos cordelistas que devem estar nos assistindo há de concordar, é a melhora na publicação, na valorização, na disseminação do cordel, o cordel chegando na sala de aula, o cordel chegando nas mãos de professores, atingindo outros leitores. Então a melhora que eu me refiro é essa. Passamos do folheto apenas tradicional para o formato do livro, assim, um formato mais avançado, porque antes o cordel era só feito nesse folhetinho, nesse folheto. Agora não, agora a gente vê o cordel com esse formato, com o formato do livro, com o ISBN, o que dá o status de escritor ao poeta do cordel, porque parece que antes, Renato, nós éramos escritores invisíveis. Então, o que a gente percebe é isso. Agora, no conjunto da imensidão do Brasil, aí nós precisamos fazer muito. Precisamos fazer demais, porque às vezes você vai num lugar e você falar de cordel e as pessoas nunca ouviram falar. Então, veja o quanto temos que fazer ainda. Agora, quando eu falo na melhoria, é que antes o cordel nem chegava lá, o cordel nem era, não entrava na universidade. Você veja, nós dois nos conhecemos na maior universidade do país, que tem uma disciplina sobre o cordel. Também é a única. Entendi. E a disciplina lá, diga-se de passagem, não é obrigatória ainda. Então, optativa. É optativa. Você faz se quiser, o aluno faz se quiser. Então, veja o campo que ainda nós precisamos atingir. As universidades devem isso ao cordel. Precisa uma disciplina para quem para quem vai ser professor, uma disciplina específica sobre o cordel. Estudar essa forma poética, estudar esse gênero literário, perceber a sua imensidão e a sua importância na cultura brasileira. Ok. Vanessa, a gente está passando por uma época que todo o sistema está sendo influenciado pelas novas tecnologias, pelas mídias digitais, como tem muito se falado. Qual que é o resultado, a influência das mídias digitais, das redes sociais no cordel? Ah, muito. O cordel, Renato, sempre soube conviver e se adaptar. Eu acho que isso é uma das grandes virtudes do cordel, porque nunca faltou os profetas agorentos, de preverem a morte do cordel. Foi assim quando surgiu o jornal, quando surgiu o rádio,
quando surgiu a televisão, vários estudiosos disseram, não, o cordel agora vai morrer, e o cordel não morreu. Quando chegou a internet, do mesmo modo, a internet veio jogar a par de cal que faltava no cordel, para a morte do cordel. E, felizmente, não aconteceu. Então, com a tecnologia, o cordel soube interagir muito bem. E os poetas passaram a usar a tecnologia ao seu favor. Numa coisa que aconteceu naturalmente, porque você veja na história do cordel brasileiro, você vê o cordel dialogando com a televisão, com o cinema, com a arte de um modo geral, com a teledramaturgia. Então o cordel nunca ficou ausente, nem nunca temeu dialogar com ninguém. A prova disso é este livro que eu escrevi com um amigo, todo pelo WhatsApp. Então você veja como a gente se adapta, como o cordel atinge várias pessoas, como o cordel sabe fazer esse casamento com a tecnologia. Eu conheci esse meu amigo lá em Natal, no Rio Grande do Norte, em 2016. De Natal eu fui a João Pessoa, de João Pessoa eu fui a Guarabira, que é uma cidade do interior da Paraíba, onde eu estudei. Quando eu chego lá, eu encontro num museu da cidade, que eu fui visitar, encontro aquele poeta, o poeta Braulio Bessa. Aí fui apresentado pelo secretário de Cultura da cidade, que era um amigo meu, e tiramos uma foto. E eu mandei a foto para o meu amigo pelo celular com a seguinte legenda: visitando a um museu, conhecendo cada peça, entrei bem devagarinho para apreciar sem pressa. Nesse local encontrei o poeta Braulio Bessa. Veja, eu mandei essa estrofe no dia 22/11/2016, às 23 horas e 46 minutos. Meu amigo me respondeu já no dia 23/11/2016, às 0 hora e 12 minutos. Aí ele me respondeu: no cordel é uma peça dotada de experiência, desejo vê-lo na tela com milhares de audiência e a Rede Globo não castre sua sábia inteligência. E nós fomos conversamos 1 ano e 8 meses. Quando foi em maio desse ano, fizemos a última estrofe e eu disse: Santa Rosa, está na hora da gente transformar esse nosso diálogo em cordel num livro. E ele: você acha que dá? Eu digo: vai ficar perfeito. Ah, quer dizer que a intenção não era fazer um... Não, entendi. Não foi com o propósito de fazer o livro. Entendi. Depois foi que veio a ideia. E aí nós fizemos. É tanto que na ilustração aparece cada um com um celular na mão. E aí, nesse livro, nós conversamos sobre tudo. Conversamos sobre família, conversamos sobre política, conversamos sobre religião, sobre fé, sobre sociedade, sobre cidade, sobre tudo. Não escapou nada. Então, para você ver como o cordel se adequa, como o cordel traz para junto de si a tecnologia. Um livro todo escrito pelo WhatsApp. Legal. O programa Nova Cidade de hoje entrevista Varnesi Nascimento, que é um dos principais poetas de cordel do Brasil e editor-chefe da editora Luzeiro. Ô, Varnesi, você está falando das suas obras, como é que o pessoal faz para acessar? Também pela tecnologia, né? Manda um e-mail, encontra a gente no Google, no Facebook, no Instagram. Então, é desse modo que a gente tem vendido também as obras hoje em dia. A pessoa manda lá: eu quero tal livro. Pronto, vai lá, faz o depósito e a gente envia a obra para qualquer parte do Brasil e até do estrangeiro. Por exemplo, já enviei para a Argentina, para a Itália, para os Estados Unidos, pessoas que querem, que ouvem falar do cordel e que buscam conhecer. Então a gente manda para todo o país dessa forma, através da internet. Agora, Varnesi, voltando um pouco ao nosso tema, um tema que você tocou, em relação à necessidade da universidade ter o cordel como referência, como uma disciplina. O Nordeste usa o cordel na parte didática, como nascedor que é da literatura de cordel, ele usa, é usado nas escolas, ou não é usado? Também não é, eu só tenho notícia de que use a cidade de Campina Grande, na Paraíba. Em Campina Grande
parece-me que uma disciplina na escola, na rede municipal de lá, mas do Nordeste de um modo geral também não usa, também não se deu conta da importância desse gênero literário criado por um filho ilustre da Paraíba chamado Leandro Gomes de Barros. Infelizmente não usa. É preciso, Renato, que haja um esforço da parte de nós, cordelistas, que nós sejamos os agentes, não sei se dizer, eu acho que protagonistas mesmo, se não protagonistas, mas ao menos provocadores. Provocar, bater na tecla, olha, tem isso, precisamos fazer isso. Eu acho que falta também uma reação mais incisiva da gente. Não é que não tenha reação, Entendi. mas eu estou dizendo que precisa a gente insistir cada vez mais. Porque parece que aqui só na pressão, sabe? Parece que só na luta mesmo, na coisa. Então eu acho que a gente tem que pressionar mais para que se tome consciência da grandeza, se tome consciência da potencialidade que o cordel é e que pode oferecer na sala de aula como mais um instrumento educativo, pedagógico, para ser mais um companheiro do professor. Vanessa, você vê o interesse dos jovens pela literatura do cordel? Eu vejo, eu tenho percebido muito, porque eu vejo isso, Renato, pela quantidade de entrevistas que eu respondo por mês para estudantes universitários que tá lá estudando um tema nada a ver com cordel, mas ele resolve, a partir daquele tema, ir buscar a fonte para trabalhar um tema monográfico através do cordel. E aí vai, por exemplo, tem gente, recentemente eu respondi uma entrevista para uma estudante que ela está estudando migração. E aí ela quer estudar a migração contada pelo cordel. Imagine, isso é para dar, só para citar um exemplo. Por exemplo, uma pesquisadora da Alemanha veio para aqui para o Brasil para pesquisar a migração do Nordeste para São Paulo só através do cordel. E aí eu até tenho um cordel... E tem muito registro, E tem né? muito registro. Ela me encontrou, por quê? Porque eu tenho um cordel chamado A Saga do Nordestino em São Paulo. Então ela foi até mim, foi me procurar para entender por que eu havia escrito esse cordel, o que é que eu trato nesse cordel. Então eu percebo o interesse por essas procuras, por essas coisas que as pessoas, por essa vontade de estudar vários temas através do cordel. Entendi. Vanessa, como que você vê a academia? Você citou do curso que você participou, ministrou lá na USP, no Instituto de Estudos Brasileiros. Como que a academia no Brasil ela encara o cordel? Ela já vê como um gênero literário consolidado? Não, eu não sinto que ainda veja como um gênero consolidado. Eu acho que a academia ainda trata assim com um certo ranço. Uma parte da academia, outra parte não, porque eu acho, Renato, que nos últimos 10 anos, os poetas de cordel militaram muito em torno da causa do cordel. E eu acho que isso foi quebrando barreiras, foi quebrando paradigmas. Então, uma parte da academia já reconhece a grandeza do cordel, a potencialidade do cordel. Outra parte ainda olha assim com um olhar enviesado. Não, aqui não é literatura, aqui não é a fina literatura. Por quê? Porque o poeta veio do meio do povo. E aí eu pergunto a ele, e todo poeta, Machado de Assis, por exemplo, é filho de chocadeira? Né? Publicava nos jornais diários. Não é todo Era poeta, uma novela, todo escritor virá de onde? Virá do meio do povo, Sim. pelo amor de Deus. Mas com cordel não, é popular, é menor, é souvenir. Às vezes eu sinto que quero tratar, muitas vezes as pessoas vão passear no Nordeste, adquirem um cordel, acha que está trazendo um objeto
da antiguidade, sei lá o quê, parece que é um souvenir que achou. Não, é uma forma literária, é uma forma poética, fixa, que o Nordeste concebeu. Não tem nada demais, só precisa... Hoje eu também não digo, o cordel é uma coisa de Nordeste. Não, é do Brasil, é da nossa cultura. Como a música caipira, eu vou dizer que é só de São Paulo. Pelo amor de Deus, é uma coisa da nossa cultura. O sertanejo, eu vou dizer que é só de Goiânia? Não. Raul Seixas, eu vou dizer que é só rock, que não é do Brasil. Pelo amor de Deus. E é baiano, hein? E é baiano, né? É baiano, lá de pertinho de nós, né? O pai parece que era até de Tucano, né? Se eu não me engano. Então, temos que acabar com isso. O que é bom e o que é ruim, infelizmente, às vezes... É nosso, é do Brasil, vai fazer o quê? É nosso, então a gente tem que abraçar como nosso, temos que nos orgulharmos por termos concebido coisa tão boa. Então eu não digo, o cordel, porque às vezes entre os cordelistas também, uma vez eu escutei um cordelista do Nordeste dizer, não, se não for do Nordeste não sabe fazer cordel. Eu digo, meu amigo, deixa de ser doido, vai estudar. Você tem várias publicações dos outros estados do Brasil? Tem. Hoje em dia, Renato, tem autor de cordel em todos os 27 estados brasileiros. Em todo lugar. Em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal tem poetas de cordel. Então não é uma coisa regional. Eu fico para morrer quando às vezes eu vou fazer uma palestra e uma pessoa vem me perguntar: o cordel é literatura regional? Eu digo, como Machado de Assis é Machado. Mas Machado não é regional, eu digo. Não, ele não é carioca, então se o cordel é regional porque o autor é de lá, então Machado também é regional por ser carioca, ou Bernardo Guimarães é regional por ser mineiro. Aí a pessoa, aí tem um choque, né, de consciência. Não é o lugar do autor, não é, mas vocês usam palavras diferentes. Eu digo, não senhora, tá na língua portuguesa, vá ler. Aí uma pessoa uma vez... Vanessa, eu queria ler um cordel, mas eu acho bonito vocês do Nordeste lendo. Eu digo, não, a gente escreve em português, não está em outra língua, não. Quer dizer, cordel não está escrito com sotaque, não. O sotaque é de cada um, né? Então o cordel não tem sotaque. O cordel é uma forma fixa. Quem escrever obedecendo essa forma, cada verso com 7 sílabas poéticas, uma sextilha com 6 versos, está fazendo cordel até na Conchinchina. Agora tem que se submeter às regras. Você não vai... Tem gente hoje que rima pão com feijão e diz, fiz um cordel. Eu digo, não, meu amigo, peraí, não é assim também fácil não. Que eu tô há 17 anos nessa lida e ainda aqui e acolá erro, você fez dois versos e acha que é cordelista, né? O cara tem que ter um talento de poeta, sim. Não é isso? A regra, Renato, ele até pode aprender, porque é matemática, né? 7 sílabas poéticas, 6 versos, uma sextilha, 7 versos, uma setilha, a regra aprende. E agora, se não for poeta, não terá poesia, né? Vanessa, nosso tempo voa. Fala sobre os seus próximos projetos, Vanessa. Olha, os meus próximos projetos, eu estou para lançar mais um livro, esse ano já lancei 2, Para Refletir e Gargalhar, é um outro livro que eu lancei recentemente, esse livro aqui, onde eu reúno poemas que provocam reflexão e outros poemas que provocam boas gargalhadas, porque a literatura é para isso também. Então, além desse aqui do Diálogo de Santa Rosa com Varnesi pelo WhatsApp, então ainda daqui para o fim do ano, eu quero lançar mais um livro que é sobre a questão do preconceito. São mais 3 textos que eu já publiquei separadamente, em cordel. Um texto é O Amor e o Racismo, o outro é Branco Cuidado, Deus é Negro, e o outro é A Resistência Negra. Esses 3 cordéis eu publiquei separadamente. Um é até premiado pelo governo da Bahia. Então agora eu vou juntar numa antologia para fazer um livro especificamente sobre essa questão do negro. Então eu acho que daqui para o Dia da Consciência Negra eu quero estar com esse livro na rua. E os projetos a gente vive sempre atrás, né, Renato? De fazer coisa, porque escrito eu tenho muito, o que falta é dinheiro para publicar. E essa famigerada crise que não passa nunca tem prejudicado enormemente
o mercado editorial também. Tá legal. Vanessa, obrigado pela presença e conta com a gente aqui, conta com a TV aberta para divulgação da cultura do cordel, da qual você é um dos principais representantes no Brasil, se não o maior. Ave Maria, né? Bondade sua. Eu agradeço a gentileza, agradeço o convite e também estamos às ordens para falar de cultura, falar de cordel. Um abraço a todos. Ok. Agora você fica com a matéria feita no Brasil Game Show. Nova Cidade volta semana que vem. Bem-vindos à 11ª edição da Brasil Game Show 2018. Eu sou Gabriel Marcelino. Vem aqui comigo ver o que aconteceu nesse grande evento. Vamos lá! Paulo, vou fazer uma pergunta para você. Como que é o seu jogo? Explica como que é o seu trabalho aqui e como tem sido desenvolver esse jogo e tudo mais. Explica aqui pro pessoal. Bom, tudo bem. O jogo é uma gamificação, né, basicamente da palavra de Deus. Então a gente teve uma ideia de trazer ao público de uma forma geral, mas também ao público cristão, ao público recém-convertido, um game que vem entreter, né, de uma forma biblicamente precisa, com cuidado de apresentar a palavra de Deus, né, para edificar esse público, de uma forma porque a gente sabe que a Bíblia, ela, só a leitura, sem esse apoio do game, sem esse apoio do próprio jogo, essa inteligência que o jogo tem, ela fica meio cansativa, às vezes ela fica meio sem entendimento, né? Inclusive um dos slogans do nosso game é exatamente: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. João, como tem sido a sua experiência aqui na Brasil Game Show e o que você pode nos dizer aqui pra gente? É a primeira vez que eu estou vindo no evento e é um evento muito, muito grande. A Brasil Game Show é o maior evento de games da América Latina. Então, são muitos stands, vários jogos que estão sendo lançados, vários youtubers, streamings, vários desenvolvedores de jogos estão aqui no evento. E, assim, é uma experiência incrível. Desde o momento que você chega até a sua saída, você descobre muita coisa, você acompanha muita coisa. Não só quem já sabe jogar videogame, mas também quem está começando agora. Então é uma coisa única, um evento único. Brasil Game Show, é isso?